os ensinamentos trazidos pelo esperado Messias salvam e vivificam todos os demais. O ensinamento que existe até agora, né? Mesmo no Oriente, no Ocidente, mesmo no budismo, cristianismo, né? Falta alguma coisa. Não é tão claro, né? Então, o que Messias revela todo esse segredo, né? Completa, preenche e o que não pode, não consegue entender. Então, através do ensinamento de Meishu Sama, esclarece muito, completa, né? Quer dizer, não é só salvar seres vivos, salvando doença, todos os problemas. Essa é a parte principal, isso, né? Esclarecer claramente porquê das coisas. Questão, né? Dúvidas que existem. Parte principal, né? Outro dia estava lendo Novo Testamento, né? Que era parte do São João Evangelista. Ele foi apóstolo amado por Jesus, né? Aí tem enigma, ninguém consegue entender. Tem trecho que fala o seguinte: ele vai permanecer até eu venho segunda vez, né? Quer dizer, todo cristão esperando a segunda vinda de Messias, ou seja, segunda vinda de Jesus para eles, né? Essa é a maior esperança, né? Isso todo mundo sabe. Então, ele fala, São João de Evangelista vai ficar este mundo até eu chegar. Ninguém consegue entender o que é isso aí, né? Ele viveu bastante, mais de 90 anos, né? O único apóstolo que escaparam martírio, né? A maioria foi crucificado, mas ele não, né? Tem gente que interpreta isso é por causa do muito amor de Jesus, né? Amor, Jesus gostava demais, né? Amava demais, né? Tem várias interpretações. E como é que você entende isso aí? Isso aí não é tão difícil. Só que o problema do teologia cristã, em primeiro lugar, não aceita encarnação. Então, a verdade é a seguinte: através dos ensinamentos de Meishu Sama, a gente entende o seguinte: mesmo o mundo divino, mundo espiritual, existe no céu e na terra. Mundo espiritual do céu, ou seja, reino de Deus, no céu e também aqui no mundo material. Quer dizer, aqui no mundo material, né? Você está, como é que eu posso dizer? Existe junto com este mundo material, existe mundo espiritual.
Então, tem espírito que vive, fica no mundo divino, tem espírito que fica aqui no mundo material. Entendeu? Continua, né? Encarnando, né? Nascendo, morrendo, cumprindo sua missão, né? Engraçado, né? Muito difícil de entender. Mas assim é. Então, isso que está na parábola, né? Ele vai ficar aqui, repetindo encarnação. Por exemplo, no budismo tibetano, Dalai Lama considerado como encarnação de Kannon, né? Isso todo mundo acredita. Avalokiteshvara, Kannon, Kanzeon Bosatsu. Então, desde a primeira encarnação do Dalai Lama, é Kannon, né? Nasce, quando morre, eles procuram, acreditando que depois de, não sei, 1 ano, 2 anos, nasce aqui no mundo material. Sempre existe, né? Assim é a crença deles, né? Uma coisa interessante, né? Então morreu, mas imediatamente procura. E se encontra a própria alma. Só que forma física é diferente, né? Que não nasce na mesma família. De repente nasce em outro lugar, a pessoa não consegue nem imaginar, né? Mas eles procuram e encontram. Tem várias formas de provar, né? Por exemplo, uma das formas, colocar vários objetos. Por exemplo, tem coisa que apreciou a vida inteira, né? Por exemplo, simplesmente caneta que usou a vida inteira. Pessoa, quando estava vivo, né? Então, colocar várias canetas, misturando o que usou, o que não usou. Bem parecido. Mas essa criança pega o que usava. Não tem dúvida. Entendeu? Essa é uma das provas, né? Mas tem vários. Isso já ele está acostumado. Aí encontra. E quando encontra, leva para o mosteiro, coloca no trono. Mesmo criança, 3, 4 anos, começa a reverenciar. Porque a alma é alma. Corpo físico é criança, mas a alma é velho. É Kannon, né? Encarnação do Dalai Lama, né? Assim continuando. Este Dalai Lama, não sei quantas gerações, né? Deve ser mais de 20, 30, né? Engraçado, né? Que isso significa que Kannon permanece aqui, no mundo, para salvar a humanidade, para salvar a pessoa. Nunca vai embora. Nunca vai embora. Né? Este aqui, minha mãe ensina, né? Entendeu? Interessante, né? Este mundo espiritual da terra, né? Por isso fala, céu e da terra. Então, tem, por exemplo, quando desce o espírito de cima, aí faz
conciliação entre céu e da terra. Porque não pode ser separado, céu e da terra. O Espírito Divino desce para este mundo, concilia. E aí unifica, né? Céu e da terra, né? Mesmo no Zengen Sanji, imagina, é muito interessante, né? Não é? Kanzeon Bosatsu desce para esta terra, desce, nasce e primeiro torna-se Komyo Nyorai, Oshin Miroku e finalmente Messias. Não está assim? Né? Que desceu porque estava no céu, né? Desceu para este mundo. Espírito desce, nasce aqui, desse mundo para salvar a humanidade, né? Então, este meio complicado, mas uma coisa muito interessante. Não é nada simples, né? Bastante complexo, né? Por isso, quando a gente vê pessoa, também tenta procurar, né, espírito da pessoa. A gente fica muito dependente, ou seja, engana muito a parte física da pessoa. Entendeu? Parte física. Novos, crianças, velhos, alma. Tem alma nova, tem alma velha, né? Entendeu? Isso é mais importante, né? Alma bastante ainda muito nova, recente, tem que aprender muito. Tem alma que já há muitos tempos, já macaco velho, né? Entendeu? Então tem sabedoria, tem espiritualidade, mas também tem máculas, cometeu muitos pecados, né? Então precisa da salvação, né? Para voltar à origem, como é? Entendeu? Tem que eliminar todas as máculas, né? Aquela palavra do São João Batista também é interessante. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O que significa isso? Porque antes da salvação, eu acho que antes da salvação precisa arrependimento. Antecipa, né? Antecipa arrependimento. Mas se você ter o arrependimento, você tem que conhecer sua alma. Sua alma. Tem que saber quem é, né? Olhar direito, né? Senão a gente não quer olhar. Não quer olhar. Tem medo. Tem medo de enxergar. Mas todos esses iluminados enxergavam bem. Entendeu? Coisa boa, coisa ruim. Principalmente coisa ruim, né? Muitas máculas, muita coisa fez, né? Entendeu? Então, reconhecer profundamente e arrepender. Pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Para Salvador. Para Messias, né? Porque Messias desce com a autoridade de perdoar. Isso mesmo sempre falava. Ele perdoa. Qualquer pecado perdoa. Mas a pessoa tem que pedir perdão. Se a pessoa não faz isso, não arrepender, não reconhecer, porque é difícil, né? Não sabe quando foi feito, o que foi feito. Mas tem certeza que deve ser uma coisa horrível, né? Isso não tem dúvida, né? Então, esse é arrependimento.
arrepender, pedir perdão. Porque era do dia isso aí. Né? Querido, o tempo chegou. Tem capítulo Salvador Redentor. Não tá? Essa é diferença muito grande. Salvador, mesmo fala, como se fosse dono da firma, presidente. Né? Redentor é como superintendente. Superintendente. Então, superintendente o que faz? Trabalhador, ou seja, funcionário, quando erra, ele vai frente do presidente, pedir perdão, né? Perdoa, porque meu discípulo, meu funcionário fez coisa errada. Então perdoa, não é? Você assume responsabilidade, assume erro das pessoas, ou seja, erro da humanidade, né? Esse redentor. Mas precisa, nesse caso, né? Alguém perdoa, né? Tá bom. Mas se não pedir perdão, não tem como perdoar, né? Continua errado, né? Esse processo é muito interessante. Então, Messias desce, ele tem com essa autoridade, como Deus Supremo, né? Ele perdoa, tá bom. Bem no começo, né? Quando Messias começou, tinha discípulo, né? Reverendo, que perguntava para Messias qual é o maior pecado do ser humano, né? Porque a pessoa achava, tomaram remédio, criaram máculas, né? Erro muito grave, não tá? Aí perguntou, mas falou, tem coisa pior. Tem coisa pior. Essa coisa pior seria impediu, ou seja, contrariou com a presença de Deus. Como é que eu posso dizer? Como aquele caso do Kunitoku Tachi no Mikoto, né? Não gostaram da presença dele, porque é muito justo. Então, maltrataram, mataram. Esse é o maior pecado. Então, para ser perdoado, o único jeito é a gente arrepender, ao mesmo tempo, fazer o contrário. Você escondeu, atrapalhou, né? Contrariou, ficou negativo, né? Contrariou Deus, né? Contra Deus, né? Quer dizer, contra a justiça, contra o amor, e ficou de lado do mal, né? Então, para mudar, você fazer, propagar, ou seja, divulgar o ensinamento de Messias, verdade, entendeu? Aí Messias sai pouco a pouco, Deus começa a aparecer, né? Engraçado, né? O que existe hoje em dia é contrário. Falando o nome de Messias, está praticando justamente o contrário, né? Assim que fez outrora, né? Não é novidade. Essa turma fez e ainda continua fazendo. Entendeu? Justamente o contrário.
Porque verdade é duro, não é fácil. A pessoa não aceita. Quer dizer, não dá trégua, né? Não dá folga, né? Entendeu? Então, esse lado, né? Que a gente tem que ver. Este é verdadeiro arrependimento. Mesmo dentro do templo, né? Principalmente, eu acho que dentro do templo, aparece pessoa que fazem contra a vontade mesmo, mas inconsciente, para estar ajudando, para estar colaborando, dedicando, mas é contra. Entendeu? Engraçado, né? Esse é o maior perigo. Por isso tem que pedir sempre perdão, né? Deus perdoa-se, mesmo perdoa-se. Mesmo perdoa quando pede, né? Porque veio com essa autoridade, né? Este lado é mais, ponto mais delicado, mas é mais importante, né? Não é? Não, nunca chega reino de Deus aqui na Terra, né? A gente tem que reconhecer. Engraçado, né? Para receber o grande Messias, que desce das nuvens gloriosas, vozes de aplauso e alegria. Quando desce, quando sente, pessoa aplaude, louvar, né, presença de Messias, né? Por quê? Porque sente que foi salvo, ou seja, é perdoado, né? Quando perdoado, a pessoa sente bem aliviado, né? Fundo do coração, né? Alguma coisa bem ruim que sai, né? Entendeu? Por isso sente alegria imenso na nossa alma, porque nossa alma sempre está meio nublado, triste, não está bem claro, né? Quer dizer, céu do coração não é tão claro, está meio nublado, entendeu? Porque existe alguma coisa, né? Errado, né? Então tem que pedir para ser perdoado, mas primeiro tem que arrepender. Conscientemente, né? Alguma coisa muito errada, óbvio. Por isso acompanha muito sofrimento, muita coisa errada, né? É como consequência, né? Então, para ser o salvo de verdade, isso aí, existe arrependimento, mas para arrepender a gente tem que ter consciência, né? Se não tem consciência, a pessoa acha, não estou errado, eu estou certo, certíssimo, errado os outros, né? O mundo está errado, político que está errado. Para você ver, mesmo esse desastre do Rio, né? Agora está falando, esse fala do governo, porque não fez prevenção, né? Entendeu? Maior discussão, né? Se prevenindo, estava menos prejuízo. O que vai agora gastar para recuperar uma coisa tremenda, né? Diz que 1/3, 1/10 podia ter evitado. Mas não está muito certo isso aí. Porque o que vai acontecer, ninguém sabe. Uma pessoa estava comentando uma coisa certa.
O Brasil achava que aqui não tem terremoto, não tem tufão, né? País abençoado. Mas agora começando a aparecer tufão, pode ter terremoto, pode ter qualquer coisa que não tem como prevenir, né? Entendeu? O pessoal acha que é seguro. Eu estou num lugar alto, né? Firme, não vai ter o perigo, mas não sabem. Não sabem o que vai acontecer. Acontece de acordo com a mácula da pessoa, né? A gente não tem como escapar, né? Enquanto tem impureza, mácula, vai ser purificado. Essa purificação é uma coisa grave, não é fácil daqui por diante, né? O que não aconteceu até agora vai acontecer daqui por diante, né? Então, quando a gente vê esse tipo de desastre, ainda isso é pequeno, né? Através disso, a gente tem que ver, né? Procurar melhorar, né? Pedir proteção de Deus, orientação de Deus, arrepender nossos erros, né? Rezar a Deus, né? Mas, porque se não fizer, quando acontece, já é tarde. Entendeu? Não tem mais tempo para arrepender. Para arrependimento, a gente tem que ter tempo, né? Não, de repente, chegando o perigo na frente da gente, aí você pedindo a ajuda de Deus, já é tarde. Não tem mais tempo, né? Você está ainda muito folga, né? Acreditando que isso acontece aos outros, mas para a gente não vai acontecer, né? Isso é absurdo, né? Acontece, Deus está mostrando, né? Isso vai acontecer para todos vocês, toda a humanidade. Ninguém vai escapar, né? Mostrando, né? Então, entendendo isso, arrependendo isso, pedindo a Deus, criando fé, né? Fazendo o máximo possível para bem dos outros, né? Isso que é importante, né? Por exemplo, maneira de arrepender. Eu estava pensando de manhã, né? Quando passa um dia, você avalia o que pensou, o que procurou. Fez esforço, grande esforço, para bem de si próprio, para levar alguma vantagem, ganhar alguma coisa. Pensou mais do que querendo ajudar os outros, prestar atenção ao que os outros necessitando, precisando, né? Pensar isso ou pensar outro. Tem duas coisas, não tem no meio termo. A gente pensa para bem da gente, para se divertir, para ter alegria, só para si, né? Ou você preocupa muito demais, né? Os outros, né? Para Deus, né? O que pode fazer para Deus, né? Eu acho que porcentagem é muito importante, né? Metade está bom, né? Ainda, né? Mas a maioria da pessoas não. 99% só para si. Só para si. Nada para os outros. Entendeu? Incrível, né? Isso é falta de arrependimento. Não está pensando para a obra de Deus, né? Para dedicar à obra de Deus, para entender o ensinamento de missa, né? Para pedir para Ele o que precisa fazer, né? O que Deus está falando para você cumprir, o que é nossa missão, né? Acho que essa é a parte principal, né? De vez em quando precisa fazer avaliação, né? Mas ser humano é engraçado.
Tem gente que chega quase 100%, só para si. Não liga nada aos outros. Não tem pena. Uma coisa incrível, né? Como ser humano, né? Tem dois extremos, né? Tem gente que vive totalmente para Deus, mas tem gente que vive só para si, 100%, né? Aí diferencia chegar para o céu ou para cair no nível quase animal, né? Obrigado.